to the beat. I woke up today, canceled all my plans, and I stepped right outside with my guitar in my hands, and the notes became loud as the sound caressed the air, and I kicked it up a notch as I strolled without a care, 'cause I'm going down the road to... Olá, Farroupilha inicia o terceiro e último bloco do programa Ponto de Vista. Hoje, com 3 jogadores do Farrapos Rugby Clube, fundado em novembro de 2007, uma equipe jovem, com 6 anos, né? 6 anos, formado em 2007. 6 anos, porém multicampeã, né? Tetracampeã gaúcha, invicta e consecutiva no ano 2010, 2011, 2012 e 2013. Campeões da Copa do Brasil em 2010, o único clube gaúcho que compete no Campeonato Brasileiro, né? Com chances, estão em 5º ou 6º colocados, né? Com chances. A tabela está bem embolada. E tem mesmo essa possibilidade de... Vocês acham que conseguem ganhar o Campeonato Brasileiro? Depende só da gente. Tá, mas tem, para isso tem. Sim, a gente treina para isso. Equipe, atleta, jogadores. Hoje a gente tem um excelente elenco de jogadores, a gente tem nítidas condições de chegar semifinal e pensar numa final, sim. A equipe titular, né, tem 2 campeonatos, né, que é o de 15 jogadores e o de 7 jogadores. Tá? É isso aí, né? Exato. Mas como são em épocas distintas, os jogadores do 15 jogam 7 também. Tá, mas assim, ó, isso é o que vai a campo, mas logo para formar ela e tal, são quantos jogadores que vocês têm lá? Na base da primeira equipe, junto com a intermediária, 50 jogadores. 50 jogadores que podem entrar em campo. Sim, exato. Né? O SEV, uma equipe de SEV que treina, são 20 jogadores, para 7 entrarem em campo. Para 7 entrarem em campo, é importante isso aí. A gente estava falando no intervalo das dificuldades no Brasil de ser atleta, de praticar uma coisa que é bonita, que ensina valores morais, valores éticos, que ensinam valores de conquista, que desenvolvem o cidadão e que também pode ser uma forma de vida, porque o esporte hoje ele movimenta a economia. Vocês sabem disso, né? Quando fala-se dos eventos esportivos, quando fala-se toda uma estrutura para manter uma equipe esportiva, então hoje o esporte também ele está associado à economia. Porém, no nosso país é difícil viver do esporte, é difícil praticar um esporte. E o esporte forma o cidadão, o esporte forma a pessoa, o esporte ele diminui a droga, o uso de droga. O esporte diminui a violência nas ruas, né? O esporte valoriza e faz crescer. E é tão difícil isso, né, pessoal? É complicado. O esporte pode ser utilizado como uma ferramenta de educação, né? Uma ferramenta de formar uma pessoa, formar um ser humano. É triste que muitas vezes, como foi citado, o Márcio Melo falou, o Brasil é um país que tem diamantes não lapidados, né? Tem um material humano incrível. O esporte pode ajudar muitas pessoas que estão nessa dificuldade de dificuldades sociais, mas o investimento ainda não é o adequado, né? Por isso tem que parabenizar esse grupo que tá apoiando esses atletas aí, que tem esse projeto social, a Prefeitura de Bento, que dá esse apoio forte. Eles movimentam ali que aproximadamente umas 200 pessoas, né? Que Isso. vocês têm ali no Farrapos. 200 pessoas diretamente. Diretamente e fora a família, familiares que estão aí contribuindo e tal, amigos, né? Então isso é importante frisar. Concresul, Todeschini, Carraro, Salton, Zegla, Biopoint, Referência, LNF, Lavíssima, Sulbec e Prefeitura de Bento por apostarem, acreditarem, e assim que se cresce. Não é por nada que Bento é uma cidade que é referência em muitas coisas. Farroupilha poderia se espelhar nisso também. Não estou dizendo que Farroupilha não é boa, Farroupilha é excelente, mas a gente pode aprender, né? Tem uma frase que eu costumo dizer aqui nos meus programas que diz assim, ó: ninguém é tão tolo que não tenha nada a ensinar, e ninguém é tão sábio que não tenha nada a aprender. Perfeito. Tá? Então isso serve também. Nenhuma cidade é tão maravilhosa que não tenha nada a melhorar, e nenhuma cidade é tão ruim que não tenha nada de bom. Então a gente tem que aprender com quem sabe, tem que confraternizar. Vocês
representam Bento Gonçalves. Bento Gonçalves é uma cidade vizinha, referência no turismo, referência em muitas coisas, referência no rugby, modalidade olímpica. Parabéns para Bento Gonçalves, parabéns para você. Eu não quero essa. Vocês então estão agora, tem mais quantas etapas do Brasileiro? São mais 5 jogos, né? 5 jogos, depois semifinal e final. Tá. Isso, 5 jogos, semifinal e final. Isso. Tá. Isso se estende, tem um jogo agora no final desse final de semana. Tem um jogo agora contra o BH em Bento, 15 horas. Quem puder comparecer, compareça. Depois a gente folga o dia 10, dia 17, tem outro jogo em Bento também. BH é o quê? Uma equipe de Belo Horizonte. Isso. Tá. Então, quais são as equipes que estão competindo agora? Quem é o Super 10 aqui do... Começa com o Pasteur, tem SPAC. Pasteur da onde? Pasteur São Paulo. Tá. SPAC São Paulo, Rio Branco São Paulo, Bandeirantes São Paulo, São José São Paulo. Aí tem o BH de Belo Horizonte, o Desterro de Florianópolis, Santa Catarina, Curitiba de Curitiba, Farrapos de Bento, Niterói. E o Niterói do Rio de Janeiro. Ó, e meus parabéns aí, viu? Bento Gonçalves representando o Rio Grande do Sul, com equipes já que tem vários anos, né? A equipe mais antiga do Brasil é o SPAC, com mais de 100 anos já, né? Mais de 100 anos. Quem fundou foi o Charles Miller, o mesmo que trouxe o futebol para o Brasil, trouxe o rugby. E fundou o SPAC. Tá. E aí, então, são equipes que têm uma média de que 20 anos, 10 anos, 15 anos? 30, 35... 20, acho que depois do Farrapos, a mais nova, acho que é o Desterro, que por tem, 95, foi em 96, 94, 95 ele foi fundado. O resto tem 35, é tudo equipe bem antiga mesmo. Muito bem, importante saber. Então, a gente vem falando, né? Eu tenho o costume de dizer, eu tive a sorte, conheci 38 países no mundo, tive essa sorte, convivi com nações riquíssimas e nações paupérrimas. E aprendi o seguinte, que um dos maiores diferenciais, tá, que fazem, não são as pessoas, os seres humanos são parecidos, nós somos praticamente iguais em questões de capacidade física, capacidade intelectual, alguns com uma facilidade para algumas coisas e outros para outras, né? Mas somos praticamente iguais. E o que de verdade marca a diferença são as administrações. Tá? São as administrações e são as pessoas, os líderes das comunidades, as pessoas que se envolvem para que as coisas aconteçam. Tá? Então, a nossa serra, nós temos riquezas, nós somos gente de trabalho, gente de conquista, nós somos pessoas que buscamos alcançar os nossos anseios e trabalhamos arduamente para que isso aconteça. Um exemplo é esse clube que foi fundado em 2007, que já vem colhendo, né, vários resultados e que tem ideia de seguir e chegar longe, né? Exato, até um dos motivos que eu tô aqui também justamente por isso, né? Exemplifica bem o que tu tá falando. Eu sou de Santa Maria e eu vim buscar em Bento Gonçalves algo que eu não encontro em nenhum lugar hoje. No Rio Grande do Sul não se encontra. Se tu fosse trazer para a realidade de empresas, hoje o Farrapos seria a melhor empresa para mim trabalhar no Rio Grande do Sul. Né? E é uma referência hoje já no Brasil, porque em 6 anos que o Farrapos fez, nenhuma equipe no Brasil conseguiu. Né? É isso aí, ó. Meus parabéns. Isso se deve muito pela administração do clube, né? A diretiva do clube também tem uma parte fundamental nisso enorme. A direção do Farrapos é incrível e aqui está por trás também de contatos com a prefeitura, patrocinadores, então vale ressaltar o trabalho da direção. E tu sendo farroupilhense, como tu é recebido lá? Sempre tem aquela tirada, né? Farroupilhense, mas tudo bem, né? Pra mim, os caras de Bento Gonçalves são amigos também, mas pior são os de Caxias, né? Que são os tortéis, mas aí... Tem essa rivalidade, né? A gente sabe, né? Mas eu gosto, pessoal, acho que Bento Gonçalves é uma cidade, como eu já falei antes, de referência em muitas coisas. Né? Bento Gonçalves, a gente farroupilha pode aprender bastante com Bento. É verdade. É verdade. Né? Tiveram jogadores farroupilhenses lá que marcaram história no clube ou não? O primeiro foi o Edgar, que ele ajudou a gente a conquistar a Copa do Brasil. Jogou com a gente em 2010, foi para São Paulo, viajou, jogou vários jogos. A gente teve o Bolívar também, que começou junto com o Cogueto. Você lembra do nome completo do Edgar? Edgar 11. Edgar 11. Bolívar Zimmermann Machado e o Bruno Lag, né? O Bispo. Também. E o Márcio Melo, né? Tá. O Márcio Melo, que teve nessa parte de jogador aí, mas
era um cara muito inteligente, enfim, para não falar que... Foi nosso manager. Tinha outras habilidades melhores que do jogo, né? Isso aí. Não, mas é bom a gente saber, né, que isso, vocês têm as portas abertas lá, né? Sim, por favor, todos que têm interesse em conhecer o rugby, que procurem o Farrapos, né? As portas da montanha estão abertas, o contato do Farrapos também é Farrapos Rugby Clube no Facebook, pode entrar em contato. Homens, mulheres, crianças, pais que estão interessados que seus filhos pratiquem algum esporte. Pais também que têm essa preocupação do rugby ser um esporte de contato, violento. Fiquem tranquilos, o rugby é um esporte para o infantil, é sem contato, é com o rugby tag, né? São as fitas. A criançada vai lá, se diverte, é um ambiente para a família. O pai e a mãe vai tomar chimarrão enquanto o filho está no campo brincando. Como no estádio também, né? O estádio também é um ambiente super tranquilo, é bem legal. Tá, muito bem. Tá, então a gente está já terminando o nosso programa, o tempo passa rápido, tinha mais umas fotos para colocar. Vai ficar para uma próxima oportunidade. Espero convidá-los aqui então com a taça do campeonato, do campeão brasileiro. Tá? Vou fazer torcida para vocês. Quando tiver jogo, entra em contato com a gente aqui que a gente passa para o público ficar sabendo para convidar. Tá? Então, para fechar, vou colocar então na tela o convite para o jogo desse final de semana no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, às 15 horas. Esse é o estádio do lado dos Bombeiros, né? Tem dois estádios da Montanha, o Estádio Novo do Esportivo, a gente joga no estádio antigo, lá dos Bombeiros, na Avenida Oswaldo Aranha. Tá. Avenida Oswaldo Aranha, tá? Exato. Às 15 horas, é só chegar, a entrada é franca. Só chegar, a entrada é franca, e vale lembrar que é um programa familiar. Leva o filho, leva a molecada, leva o cachorro. É tranquilo. Leva uma cuia, chimarrão. Quem quiser tomar uma cervejinha tem na Copa também. É liberado para beber, como tem comida também. Isso, tranquilo. É um esporte de família, é um programa de família super legal. Então tá. Então fica a dica aí para os farroupilhenses que no sábado não tenham, que tenham disponibilidade, que vayam então a Bento Gonçalves assistir esse jogo, tá? E só para finalizar, Giovanni, passa aqui pro Claudinei, que ele vai mostrar então a camisa do clube, ó. Essa camisa número 1. É a camisa oficial do clube, que saiu agora esse ano. Então vão para lá e torçam para esse time aí. Se possível, vai de verde e branco. Verde e branco. Obrigado, Farroupilha, por mais uma vez terem aberto os lares de vocês para que eu possa me apresentar e trazer os meus convidados. É sempre uma satisfação cada vez mais fazer esse programa, porque Farroupilha merece qualidade e nós juntos fazemos Farroupilha. Fique conosco.